Eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. E este que eu chamei de Sobre Ovos e Serpentes, em uma alusão clara a um filme que eu recomendo muito do Ingmar Bergman, que se chama O Ovo da Serpente, e que fala sobre experiências com seres humanos e sobre a miséria na República de Weimar e como que isso foi gerando um coquetel em que já se antecipa o que aconteceria sob o nazismo. É um filme excelente, é um filme que todo mundo deveria assistir e frequentemente entrou para o imaginário da esquerda chamar de ovo de serpente quando algo terrível está sendo gestado a partir de alguma coisa que parece meio solta no ar e que somente quem observa muito detidamente vai identificar o potencial perigo. E nós vivemos chocando ovos de serpentes. Eu vou falar um pouco, e não vou falar em termos técnicos, porque essa é uma discussão que não me pertence, sobre a reforma do ensino médio. Quero pensar em algumas coisas para a gente contextualizar não só a existência dessa reforma, mas também a resistência dos setores responsáveis em relação à nossa luta contra essa reforma. Em abril de 2012, acho que foi um dos primeiros textos que eu publiquei lá no meu blog Compartilhando Histórias, eu publiquei um texto que se chamava A Nova Eugenia, onde eu relatava uma experiência a que a minha filha havia sido submetida na escola. Ela estava na 5ª série, que é o 6º ano, e a professora de ciências, a pretexto de ensinar aos alunos como organizar um grupo de trabalho, propôs a seguinte dinâmica: você tem seu grupo. Suponha que você está em uma canoa e essa canoa não comporta o grupo inteiro. Uma pessoa vai desequilibrar a canoa e vocês todos vão morrer. Então, desse seu grupo, quem você escolheria para sacrificar para que os outros sobrevivam? E foi um negócio que foi grotesco do meu ponto de vista e que a minha filha considerou surpreendente. Era uma menina na época e ela, contando para nós o que havia acontecido, ela falou: olha, o meu grupo ficou com a aluna nova. E aí a gente começou a pensar: poxa, mas será que o que a professora quer é que a gente jogue fora a aluna nova em função dos que já conhece? Ou que a gente jogue fora um amigo? E elas ficaram confusas. Na ideia delas, não dava para sacrificar ninguém daquele grupo. E eu não vou... os detalhes estão lá no meu blog. É um texto bem antigo, mas eu acho que ainda dá para localizar. É abril de 2012. A questão é que eu fui para a reunião de pais para reclamar. A professora de ciências me peitou, falou que ela havia aprendido essa dinâmica num workshop na Faculdade de Educação na USP. A mulher me carteirou. E eu fiz pós-graduação lá na FEFELESH. Eu tenho amigos na Faculdade de Educação, amigos profundamente comprometidos com a formação de professores, que somente dariam um workshop desses se estivessem ensinando os professores a desconstruir uma barbaridade dessas. Mas ficou por isso mesmo. Eu virei persona non grata na escola, quer dizer, eu já era. Mas a partir daí não só essa professora me virou a cara, mas outros professores também começaram a ficar
com o pé atrás com o tipo de crítica que eu fazia. E a questão básica dessa dinâmica, quando você aplica a crianças de 11 e 12 anos, é que você está treinando a dessensibilização. Você está ensinando a essas crianças que você pode abrir mão de pessoas se a sociedade se beneficiar. Porque uma dinâmica totalmente diferente seria se você propusesse para as crianças quem de vocês se sacrificaria para que os outros pudessem sobreviver. Porque aí você estaria partindo do princípio de que a sociedade é coletiva, que o altruísmo faz sentido e que você pode usar seu sacrifício para dar vida a outras pessoas. Mas não, o que essa dinâmica, como tantas outras aplicadas não só no ensino, mas nos ambientes de trabalho, cultiva, é um individualismo exacerbado e a ideia de que nós podemos abandonar pessoas à medida que a sociedade avança, porque essas pessoas não sejam tão úteis, porque essas pessoas não sejam tão adequadas. E aí dá para extrapolar para pessoas com todo tipo de problemas, doenças e dificuldades no espectro mental, para pessoas com doenças incuráveis para as quais não existem remédios, ou que se existem remédios são muito caros. Dá para pensar na Cracolândia, dá para pensar em N questões a partir desse treino para a dessensibilização. Mas o que eu criticava há mais de uma década atrás era que aquela escolinha de bairro, embora particular, não era uma escolinha de elite, não era uma escolinha que estava educando futuros ministros ou futuros juízes ou futuros desembargadores. Era uma escolinha de bairro que provavelmente estava educando tecnocratas, gentes do escalão médio do funcionalismo público, futuros concurseiros que em algum momento, eventualmente, estariam com a caneta na mão para dar um parecer sobre algum tipo de política pública e que para esse então já estariam totalmente dessensibilizados e não sentiriam qualquer responsabilidade em relação à sociedade e às pessoas mais desfavorecidas e àqueles que precisam mais do nosso apoio, do nosso alento e de políticas públicas. Quando eu olho para a reforma do ensino médio, o que eu vejo é que ela não é uma coisa que começou agora. Ela é o desembocar de mais de uma década de dessensibilização da sociedade e desse neoliberalismo de mundo cão em que o individualismo, o empreendedorismo, a meritocracia e todos esses lixos intelectuais são fornecidos para os pobres nas igrejas evangélicas e para a classe média nos colégios particulares. O que a reforma do ensino médio vem é para consolidar essa política de exclusão, é para consolidar esse universo neoliberal em que se você não deu certo na vida, você vai ser jogado fora da canoa e ninguém vai ter qualquer remorso. E essa é uma questão a se pensar. Essa é uma questão a se pensar no momento de lutar contra essa reforma. Porque desde o momento em que ela foi formulada, desde o momento em que ela foi proposta, todos nós, de uma maneira ou de outra, criticamos, as pessoas se engajaram, quer dizer, as pessoas. Uma boa parte dos professores nem liga.
Há muito professor que não passa de burocrata, há muito professor que é de direita e que não vê nada de errado nisso. Quer dizer, essa é uma daquelas lutas que é de poucas pessoas, que dificilmente vai apaixonar a sociedade, que é muito difícil de explicar para as pessoas o que há de errado. O governo abriu uma consulta pública e é aí que a gente vai ter a exata noção do alcance dessa discussão. Recentemente, eu estava no chat da Thalita Cabral e assistam Thalita Cabral TV, é um dos canais que eu indico aqui na descrição do vídeo. Inclusive, na descrição do vídeo eu vou colocar também o link para o meu texto, para facilitar um pouco. A questão é que a Thalita levantou um comentário e é provável que no próximo Radicalhas a gente discuta um pouco sobre isso, de que essa nova reforma do ensino médio e a maneira como a militância está chamando para as ruas tem tudo para se transformar nos novos 20 centavos. E é nesse ponto que precisamos conversar, porque isso não significa que a causa não seja justa. A causa é para lá de justa, é para lá de urgente e é uma causa pertinente. A questão é como é que a militância vai ser organizada e por quem? Quais são os sindicatos que vão se engajar? Quais são os órgãos de defesa de classe que vão... Porque se nós deixarmos isso, essa militância aloprada, voluntarista, opiniática, que sai, faz a maior bagunça e depois vai para casa como se nada tivesse acontecido, construir memória e nunca assume responsabilidade pelas consequências, nós corremos o risco de ajudar e dar de bandeja um mote para a desestabilização do atual governo. E esse governo já enfrenta por si só dificuldades demais. Já enfrenta por si só uma hostilidade grotesca da mídia, dos setores financeiros, daquela porção da população que é declaradamente fascista e daqueles outros que são massa de manobra e que sempre pendem para onde a maioria vai. Então, é preciso discutir muito essa reforma do ensino médio. É preciso criticar pelos canais adequados, é preciso entrar, se possível, com ações na justiça, fazer o que for necessário. Mas no momento em que se colocar o pé na rua, é preciso saber o que se está fazendo, manter o controle da multidão, da narrativa e das consequências, nem que seja para tocar da rua os fascistas na base da porrada. Nós não podemos deixar que essa causa seja cooptada nem pela mídia, nem pela extrema-direita. Porque senão a extrema-direita vai transformar isso em uma luta pelo ensino do criacionismo, ou coisas até piores. Pelo banimento eterno da história, da filosofia, da sociologia e da tal ideologia de gênero que eles tanto inventam. Então é preciso ter muito cuidado. Esse aqui é um vídeo curto mesmo, só para problematizar e convidar vocês a conhecer o canal da Thalita Cabral, o Radicalhas, que é um programa que nós duas fazemos quinzenalmente, vai ao ar às quartas-feiras, às 17 horas. É um tema que deve ser discutido, é um tema que deve ser analisado à exaustão e muito já foi. Muitíssimo já foi desde o momento em que essa reforma foi proposta. Existe uma vasta produção de textos acadêmicos sobre isso e existe a militância mesmo dos professores. O que é preciso
é não deixar que nem a direita fascista e nem a esquerdinha oportunista sequestrem essa pauta. Como faremos isso? Essa é a pergunta e essa é a discussão que se propõe. E é isso, gente. Esse foi mais um Ponderações. Visitem meu canal, vejam o que tem ali de interessante. Cuidem-se muito. A nova dose da vacina já está em andamento, então em breve todos nós estaremos novamente imunizados. Procurem a vacina da gripe, lutem para que seus filhos e netos ponham em dia o calendário de vacinação. E, gente, militância precisa ter inteligência. De oportunismo, voluntarismo e toda essa porra louquice, a gente já teve mais do que provas. Então vamos pensar um pouco, vamos ponderar e tomar providências para que essa militância não desande. Até a próxima.